BBRC11, o Fundo de Renda Corporativa da Ativio Capital. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 12 de agosto de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo. Ao que parece, ele também vem destravando lucros com a venda de agências. Veremos então qual é a atual situação dele hoje. Esse será o tema do nosso vídeo. Ele tem o início das atividades lá em 2011, bem consolidado aí no mercado secundário, uma rentabilidade agora com um pagamento de R$ 1,05, veremos adiante, um patrimônio líquido hoje na casa de 166 milhões, a cota patrimonial a R$ 104,46, um P sobre VP de 0,94, considerando a cota no fechamento na casa de R$ 98, uma liquidez média na B3 de 79 mil, ele que tem no seu portfólio 21 agências bancárias locadas ao Banco do Brasil, uma BL total de 14 mil metros quadrados, 5,6% é a vacância física do fundo, que na data que eu gravo com vocês, cota na B3 a R$ 98,40, fazendo um P sobre VP de 0,94, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 1,92%. A cotação vinha até setembro de 2020 na casa de R$ 149,03. Desde então, mergulhou, chegando em 2021 a R$ 89,99. Buscou uma pequena recuperação, um fôlego agora em 2023, quando chegou aos R$ 117,50. E desde então, no último ano, aí decresceu bastante, dos 115 para agora, em fevereiro de 2025, na casa dos R$ 94. Recuperou novamente R$ 104,71, mas repousa hoje na casa dos R$ 98,40. A última distribuição do fundo foi paga agora, no dia 14 de agosto de 2025, R$ 1,05 por cota, fazendo um yield mensal de 1,07, anual de 13,06%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em BBRC11, teria hoje R$ 1.093,10, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme o gráfico do Investidor 10, ele aponta que o fundo não consegue superar a linha do IPCA, superando em pequena medida a linha do IFIX, também não superando a linha do CDI, retornando no período 9,31%, enquanto o CDI retornou 24,76%, o IPCA 9,71% e o IFIX 6,94%, então ponto de atenção à rentabilidade do BBRC11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que em julho o resultado do fundo foi de R$ 2,53 por cota, excelente, enquanto a distribuição foi de R$ 1,05 por cota, fazendo um yield anualizado de 12,86%. O aluguel médio do fundo encerrou julho com R$ 98 o metro quadrado e durante o ano houve oscilações na receita decorrentes principalmente da transição de alguns contratos atípicos para atípicos, iniciada lá em 2024. No mês, 2 novas agências encerraram o seu período de atipicidade, a Joaquim Floriano e a Butantan. Essas mudanças, segundo a gestão, envolveram renegociações de valores e prazos e o aluguel passou a ser pago no mês seguinte, diferente do modelo anterior em que o pagamento era realizado ao final do mês. Atualmente, 80% da receita está vinculada a contratos típicos e neste mês a gestão comenta que recebeu a primeira parcela referente à venda lá da agência em Indianópolis no valor de R$ 2.600.000, gerando um resultado não recorrente de R$ 1,66 por cota no mês. Este rendimento, segundo a gestão, acumulado será distribuído respeitando o mínimo de 95% ao final do semestre, então pode aguardar aí que vem mais distribuição, mais destravamento de lucros com a venda de agências excelente. Em termos de desempenho, a rentabilidade do fundo em julho foi de 1,1 negativa, frente à rentabilidade do IFIX também negativa de 1,4 no mesmo período. Já no acumulado do ano, o BBRC11 apresenta uma rentabilidade de 4,5%, inferior ao IFIX, que acumula uma alta de 10,3% no mesmo período, conforme vemos aqui no gráfico, no mês retornando negativo de 1,1%, enquanto o IFIX retornando negativo também de 1,4%. A venda da agência em Indianópolis foi no valor total de venda de 24 milhões, 189% acima do valor do patrimônio, com um lucro distribuível de R$ 6,90 por cota, excelente. Em 12 de dezembro de 2023 foi realizada esta venda, seguido aqui com parcelas a pagar, sendo a primeira parcela já recebida pelo fundo agora no mês de julho de 2025.
Em julho, a gestão comenta aqui que recebeu a primeira parcela no valor de 2 milhões e 500, além de 42 milhões, totalizando um resultado não recorrente de 2 milhões 632 mil reais, R$ 1,66 por cota, que será distribuído ao longo do segundo semestre agora de 2025. Na DRE do fundo para julho de 2025, ele fez R$ 1.585.000 de receitas de aluguel, sendo R$ 105 mil aqui de despesas, finalizando um resultado recorrente de R$ 1.398.000. Isso porque ele tem aqui também 82 mil de taxas de fundo, finalizando um resultado não recorrente de 2.632.000, 4 milhões no resultado total excelente. E com este resultado gerado pelo fundo de R$ 2,53 agora em julho de 2025, a gestão destaca que foi composto por 88 centavos por cota de resultado recorrente e R$ 1,66 por cota de resultado não recorrente, devido ao recebimento lá da venda da agência em Indianópolis. O fundo encerra o mês com um saldo acumulado não distribuído de R$ 1,65 por cota e o resultado distribuído foi agora de R$ 1,05 por cota, excelente. Em relação à rentabilidade histórica, ele recuou agora no mês 1,1% negativo e no acumulado do ano representando uma alta de 4,5%, abaixo dos 6,6% do CDI líquido no período e 10,3% também no período em relação ao IFIX. Nos últimos 12 meses, a rentabilidade acumulada foi de 3,2%, frente a 2,1% do IFIX e 10,7% do CDI líquido, conforme vemos aqui no gráfico. Então, ponto de atenção na rentabilidade aí do BBRC11, porque ele segue lá tentando perseguir a linha do IFIX e também a linha do CDI. No volume de negociações no mercado secundário, encerrando 79 mil ao dia, lembrando que este volume já chegou aos 188 mil agora em dezembro de 2024 e desde então decresceu bastante aí no mercado secundário, e o P sobre VP também decrescendo bastante, ele que era de 1 lá em abril de 2025 e agora formando 0,94%. A cota patrimonial chegando lá aos R$ 104,46 e a cota mercado margeando os R$ 98, conforme comentamos. Em relação ao portfólio, ele tem hoje 149 milhões em imóveis, 7 milhões e 400 a receber em relação às vendas, tem hoje em caixa 11 milhões e meio, finalizando um patrimônio total de 166 milhões, sendo que das vendas ele tem agora 7 milhões e 400 para receber referente à venda da agência em Indianópolis e o patrimônio líquido finalizando os últimos 12 meses na média de 168 milhões. E a gestão destaca aqui também que o fundo não possui alavancagem ou obrigações futuras por compra de ativos, o que é excelente. São ao todo 21 imóveis, 100% deles localizados em São Paulo. Tem 2 imóveis no interior, um na Grande São Paulo em Osasco e outro em Campinas. Tem 14 mil metros quadrados de ABL, 80% dos contratos atípicos. Em relação aos indicadores operacionais aqui do fundo, ele atinge agora 94% de ocupação, sendo que o aluguel médio decresceu bastante também, saindo lá em março de 2025 de R$ 127,70 para agora R$ 98,30 o metro quadrado. Ponto de atenção. Destaque positivo é que ele tem o dobro de valor de metro quadrado se comparado lá com o Tevri 11, que está na casa de R$ 56 o metro quadrado. Então, é de se pressupor que ele possui aqui no seu portfólio agências muito mais elevadas, provavelmente agências estilos, isso porque o valor do metro quadrado é o dobro lá do Tevri 11, encerrando o mês com um metro quadrado faturado equivalente a R$ 98,34, e ao longo do semestre, aquilo que comentamos, a gestão destaca aqui que a receita de locação apresentou oscilações em função das transições dos contratos atípicos. Em relação aos novos valores de aluguéis, o pagamento passou a ser feito no primeiro dia útil seguinte do mês subsequente. Em relação aos contratos, 19 contratos atualmente ativos, 16 deles já foram renegociados e seguem esse formato, e 80% das receitas de aluguel está atrelada a contratos típicos. Lembrando que 100% deles são contratos indexados ao IPCA, 80% deles atípicos, 14 aqui com contratos típicos, 5 deles aqui ainda em contratos atípicos, zerado em relação ao vencimento para 2025, 5% de reajustes agora a vencer
em agosto de 2025. São diversas agências, lembrando que ele tem aqui algumas agências também em construção, são elas o Edifício Moema e também o Edifício Pinheiros. Tem projeção de inauguração agora em setembro de 2025, então ponto de atenção, porque pode aumentar aí as receitas recorrentes do fundo. Lembrando também que ele tem aqui a agência Ilhas Garcias, que hoje se encontra vaga, então ponto de atenção. Perfeito, pessoal? De BBRC11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês num próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.